quero saber como foi a transição da carreira, porque eu acho que hoje a gente vive isso, né? Das pessoas, a internet dando muito essa possibilidade das pessoas deixarem o CLT, mas ao mesmo tempo, eu acho que a geração Z é a geração que menos quer ser CLT, né? Você fala, A eu geração não Z quero. tá vindo com muitas mudanças positivas. Eu acho que toda geração tem as positivas e as negativas, mas eu vejo que, não sei se você viu que saiu um estudo também que agora a geração Z consome metade do álcool que a geração anterior. Então, assim, é uma não, geração muito que mais tá... saudável, que se preocupa realmente no futuro, né? Então, eu acho que existe essa coisa, eu vejo, como eu falo muito de CLT, eu vejo muitos vídeos sobre isso, e aí eu vejo a galera num comparativo, tipo assim, tem a galera que é da geração passada, que é aquela coisa do workaholic, que é a geração que, apesar, eu não sei nem se eu sou geração Z ou se eu sou Você não é geração 96, Z. Você é... eu sou, Não, eu você é sou bem millennium. eu sou millennium? Você é millennium. Não sei. Igual eu. Millennium. A nossa geração, que é uma geração que veio dessa coisa do o trabalho é o que te faz. Glorifica. Eu tenho um pouco disso ainda. Eu tenho De também. assim, cara, o trabalho... É que os nossos pais, a gente Sim, aprendeu com os total. nossos pais que, Total. né? E a gente não consegue entender uma outra pessoa que não enxerga dessa maneira. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa olha pra gente... Eu vi um vídeo de uma menina falando sobre isso, não vou lembrar o nome, desculpa. Eu acho Que ela eu fala vi. exatamente sobre isso, que ela fala assim, é óbvio... Eles olham pra gente tá todo mundo doido. Tá todo mundo com a cabeça fudida. Tá todo mundo comentando. Pra que eles vão querer olhar o trabalho dessa maneira? Então, eu acho que não são os extremos. É o equilíbrio. E é uma das mensagens que eu passo no meu show. Apesar do meu show ser um balaio de piadas sobre o mundo corporativo, no final eu sempre gosto de conversar sério com as pessoas que estão ali, que eu falo, cara, o CLT foi extremamente importante na minha vida para vários aprendizados. Eu falo que eu odiava ser CLT. Mentira. Eu odiava. Assim, é óbvio que tem o ponto... Não, é caótico. O CLT é caótico. E eu trabalhava em banco também, mas não era... Então, não era o mesmo. Não, era no telebanco. No Telebanco. Puta que pariu, pior ainda. Mas assim, é óbvio, eu olho pra trás hoje e boa parte do que eu sou hoje, eu aprendi trabalhando. Tive vários problemas, tive vários chefes babacas, tive várias gente imbecil, tive várias empresas que não foram legais, mas também tive o lado bom. Tive o lado de aprender muito sobre a minha vida. E eu falo que eu acho que hoje... ensina muito, gente. Ensina a questão muito. de... demais, pô. Até de comportamento, responsabilidade. Comportamento. Eu acho que a primeira coisa é, o trabalho, ele Pessoa. coloca várias pessoas que jamais seriam amigas numa mesma sala pra trabalhar. E você tem que engolir. É a você tem Suzana que do engolir. RH, Exato. é o Claudião do TI, aí a Gabizinha do marketing que fuma vape, aí é uma galera que, tipo assim, fudeu. Você fala, mano, o que eu tô Você fazendo tava lá aqui? no marketing, né? Eu tava lá no marketing, mas eu não fumo vape. E aí tipo, eu falo sobre isso de uma maneira que, cara, hoje em dia a gente precisa prestar atenção em como a gente lida com o trabalho. E aí, óbvio que eu não tô falando do meu trabalho de forma privilegiada, que hoje eu tenho um privilégio de trabalhar com o que eu amo, mas hoje no CLT, e eu falo isso no final, eu falo, cara, se você hoje trabalha o dia inteiro e você não tem tempo pra você ficar com as pessoas que você ama, que são seus pais, seus filhos, e não tem tempo pra você, você tá trabalhando errado. Ah, mas puta, eu sei, eu preciso do dinheiro, e não vamos romantizar isso, porque eu sei que muita gente batalha pra conseguir o dinheiro e botar comida dentro de casa, mas aí eu tô falando da média da galera que a gente tá falando dos trabalhos que a gente tinha, né, de CLT. Mas a de uma gente galera fica mais jovem de uma também, galera né? mais jovem, né? É assim, é muito louco como a gente fica, tipo, caralho, trabalho, quando vê. Você tá emendando uma coisa na outra, daqui a pouco você tá com ansiedade, tá com depressão, daqui a pouco você tá colocando o trabalho na frente de tudo, ou seja, tá todo mundo lá falando coisas de você tá com o mental fudido e você não tem coragem de peitar as pessoas que têm medo de ser demitida porque você precisa de um trabalho, e aquilo vira um ciclo que é a mensagem do meu show. O meu show, eu passo o show, não vou dar spoiler, mas o meu show, ele é um ciclo que ele começa e termina no mesmo lugar. Que é essa coisa, a gente acha que a gente vai ser feliz no trabalho e a gente passa por várias coisas e volta pro mesmo lugar. E a gente vai ficando nesse ciclo, nessa busca incessante que o trabalho vai me trazer a felicidade que eu preciso. E não é assim, né? Eu não sei se vocês concordam, mas vocês acham que essa ostentação das redes sociais atualmente contribui para as pessoas acharem que trabalhando elas vão atingir aquilo ali? Eu acho que a geração Z, principalmente, ela vê que a internet foi algo muito fácil pra galera enriquecer e eles acham que vão enriquecer muito fácil também. Sim. Tipo, pô, eu, por exemplo, eu trabalhei 9 anos na Vivo. Eu não sabia nem se podia falar, mas... Pode! Trabalhei em Telecom. É que pra mim era tão natural. E eles Eu são trabalhei na Vivo patrocinados 9 pela anos. Claro, E, cara, Fruto. em 9 anos,
eu trabalhei lá, virei coordenador só, não virei gerente, não virei nada. Isso pra geração Z pensar que, tipo, cara, eu Impossível. trabalhei 9 anos numa empresa e não virei gerente, não virei diretor, é impossível, E não virei sabe? dono? Não virei dono, tipo, é impossível. A galera acha que vai enriquecer da noite pro dia. Mas Então, é acho que tudo tem seu entendível. tempo também, né? Eu concordo, mas eu entendo também o lado das pessoas olharem hoje pra internet. E a gente sabe disso, que a gente trabalha com isso. E eu tive os dois, e você também. Uhum. Que no começo eu tive um problema a ser tratado com psicólogo, que foi a síndrome do não merecimento. Síndrome Que do era assim, impostor. como assim eu trabalhava das 8 às 6 e hoje eu ganho o que eu ganhava num mês, eu ganho em 1 hora de trabalho? Como assim? Será que eu realmente tô... Será que o que eu faço é válido, Será que eu realmente? mereço, né? Porra, tem tanta gente que acorda às 5 horas da manhã, e aí você vai entrando nesse ciclo. Então, quando uma pessoa olha, de fato, pro nosso trabalho, ou pro trabalho de outras pessoas na internet, e fala assim, peraí, cara, eu tô trabalhando das 8, tô pegando o trem, metrô, o caralho a 4, e esse cara ganha 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais do que eu, é óbvio que as pessoas olham e falam assim, cara, isso... Ou a pessoa vai olhar com um distúrbio do tipo, isso é inadmissível, ou a pessoa vai olhar e falar assim, eu quero isso. Então, existe uma glamorização do nosso trabalho, que eu acho que ele é ruim também, porque é um trabalho. A gente tá ali, a gente tá fazendo as nossas coisas, a gente tá indo pra show, eu tô escrevendo, a gente tem essa coisa artística, mas que, de fato, quando você compara com outros trabalhos, no Brasil existe essa discrepância, né? Salarial, existe essa discrepância de vários quesitos. Mas o que eu prezo muito e que eu falo muito no meu show é que, independente de onde você esteja, hoje as pessoas precisam começar a se preocupar com o mental. Porque o mental foi uma coisa que foi muito ridicularizada por muito tempo. Então a depressão era ridículo. Depressão era frescura. Não, depressão era coisa de louco. Ansiedade Nem todo existia, mundo né? tem. Uhum. E aí a internet ela vai dando esse monte de informação e todo mundo vai ficando. Tá, mas peraí. Então, todo mundo. Hoje em dia, todo mundo bota lá. Ah, eu tenho isso. Então eu tenho isso aqui, então eu tenho isso aqui, eu tenho TDAH, eu tenho. Então virou uma coisa meio maluca, assim. Então a saúde mental. Existem as empresas que falam de saúde mental de maneira. Ai, aqui a gente preza pela sua saúde mental e é mentira. Uhum. Existem as empresas que realmente se preocupam, existem. Mas o que importa é como você lida com isso, né? Então eu Uhum. tento passar um pouco de algumas mensagens, assim. Já aconteceu de pessoas saírem do meu show, me abraçar chorando e falar assim, obrigada, amanhã eu vou me demitir. E eu falo, não, eu acho, calma. Calma aí. Entendeu linda. errado, entendeu Calma. errado. Quando você decidiu sair Calma, do CLT mesmo? Já, você foi... e você também, né? É, eu saí recentemente. Sim, ela então, ela é. já saiu há bastante tempo já, Então, né? quando vocês decidiram, tipo, agora dá? Foi questão É. da grana mesmo? Dele sair ou Dos Não. dois? Ah, dos dois. saíram. Eu fui no. Quando eu comecei a fazer. Quando eu fiz publicidade e comecei a trabalhar com publicidade. Então, eu trabalhava no marketing. Depois que eu terminei publicidade, que todo mundo ia fazer MBA e marketing, eu não quis estudar isso, eu quis estudar teatro. Porque minha mãe sempre insistiu para que a gente fosse artista em casa. A minha mãe é artista e ela queria que eu e meu irmão a gente fosse artista. Então, ela incentivava a gente muito, ela colocou a gente em tudo artístico. E aí eu falava que não vou fazer faculdade de teatro. Eu vou estudar o que dá dinheiro. Fui estudar publicidade, querida. Errei feio. Aí fui É nada, pra você usa publicidade. super. Não, uso muito. Eu dou graças a Deus que eu fiz publicidade. Nada é Muito. por acaso. Nada é por Nada acaso. por acaso. E aí fiz publicidade, aí eu fui pro teatro. Quando eu terminei o teatro, que deu a pandemia, eu terminei o teatro bem na pandemia, Onde você fez teatro? no Wolf Maia. Hum. Quando terminou o teatro, que terminou, era o meu último ano, que deu a pandemia, eu comecei a soltar alguns vídeos. E aí alguns vídeos com a minha mãe viralizaram e tal. Sim. E aí Mas que eu comecei a soltou enxergar isso. Era no Insta ou TikTok? No Insta primeiro, e depois que eu fui pro TikTok, o TikTok eu ainda não tinha baixado. Eu ainda me recusava a ter um pouco de TikTok. A gente tinha aquele preconceito, music TikTok era uma ainda, coisa né? meio de adolescente. Uhum. Aí alguém me falou, vai pro TikTok que lá vai começar a crescer. E aí fui pra lá, comecei a postar alguns vídeos e as coisas começaram a acontecer. E aí me chamaram pra fazer stand-up. Só que eu não tinha texto de stand-up. Eu Mas era é aquele atriz. que você conta da sua mãe, do nude? Também. Aham. E aí eu fui e o cara falou, não, vem fazer um stand-up na minha hamburgueria. Aí eu escrevi 30 minutos de stand-up, fui fazer esse stand-up pra minha família e amigos, era uma hamburgueria que tinha 30 pessoas. E aí depois me chamaram pra fazer a primeira vez lá no Beverly, que era open mic, que são os primeiros 5 minutos de um comediante, né? Que você vai, é só comediante iniciante. Aham. Aí eu fiz o do Alok da Shopee. Eu escrevi outro texto, aí fiz o do Alok da Shopee, viralizou. Aí começaram a me chamar. Ah, então vocês já estavam juntos. A gente já tava junto, peguei na planta. Quando a gente começou a ficar, eu tava no
banco ainda. Trabalhava no banco ainda. A gente já tava Entendi. junto. Aí começaram a acontecer as coisas. Comecei a fazer stand-up. Aí comecei a aumentar texto. Aí criei o meu stand-up, o meu show corporativo. Nananana. Aí ele ainda trabalhava no CLT. Trabalhava com as coisinhas dele. Aí como eu comecei a crescer rápido, começou umas coisas tipo assim, Luana, a gente precisa que você vá pra, puta, Champions League em Londres. Quer levar uma pessoa? O Ian não podia, porque o Ian Era tá CLT. CLT. Puta, tem que trabalhar presencial. Puta, tem que estar em Não, e às casa. vezes Puta, tinha não sei o convite quê. de tipo, a gente quer você e o Ian no lugar tal, dia tal. Aí eu não podia estar no Não CLT. podia. A gente É não podia fazer difícil, né? qualquer É. conteúdo. A gente não podia fazer qualquer conteúdo, Ah, é. porque isso podia Não, ainda tinha prejudicar fase também que, ele. tipo, como o primeiro texto dela que viralizou foi o da Loki da Shopee, as empresas começaram a chamar ela pra fazer show. E aí eu ia com ela pras empresas, ela me botava num banquinho, ela começava a me esculachar pras Detonava ele. empresas. Então, tipo, era nível de Recomendo. numa empresa Minha terapia. gigante, ela falando, tipo, E o você pinto do conhecia a Ian, não sei o galera? quê. Não, eu não conhecia, mas eu trabalhava, tipo, em growth, eu trabalhava junto com o time comercial e eu tinha que prospectar empresas pra minha E do empresa. nada ele aparece Aí lá. eu vou lá numa empresa que eu tinha que prospectar pra mim, e no dia Eu seguinte falo, eu tô lá cara, mandando calma. e-mail, tipo, sabe? Tipo, não fazia muito sentido. Não, É, A coisa As começou coisas a se não... confundem. É. exato. Aí a gente teve uma conversa, eu falei, cara, você toparia trabalhar comigo? Você acha que, cara, porque, óbvio, é seu sonho, meu sonho. O que que você quer pra você? E é uma aí, responsabilidade é uma também, né? responsabilidade, E aí ele falou, não, vambora. E aí hoje a gente sabe que a gente vai casar, vai ter filho, então o sonho é da nossa família agora, né? Não é a vida da Luana, agora é a nossa vida. Então a gente tem nossos projetos juntos, a gente tem um ajudando o outro, ele a crescer, eu a crescer, e a gente vai tomando, e aí foi isso.